Olá, vamos dar continuidade aos nossos vídeos. Ontem você viu toda a introdução dessa questão da nutrição, né? Quantas informações encontradas, quantas coisas temos visto por aí que atrapalham muito o seu emagrecimento. E finalizei com essa questão da fome emocional, fome fisiológica. Você realmente sentir fome física, você come para se nutrir ou você come para suprir a sua lacuna emocional? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso e também como você pode ter mais saciedade para ter um resultado mais efetivo no seu emagrecimento. Quando você passa fome, a dieta ela tem um tempo muito melhor para você permanecer nela. O corpo ele entra em alerta e todos os sinais de fome e de vontade de comer são aumentados. À medida que você vai fazendo, aos poucos, a dieta ela vai deixando de lado. Você vai voltando aos hábitos anteriores, ao peso anterior e às mesmas frustrações. E há muitas informações desencontradas, ultrapassadas, que acabam atrapalhando o teu emagrecimento, e isso existe em todos os meios de comunicação, mas hoje principalmente na internet. E já que estamos falando da fome, o que seria a fome? A fome é um mecanismo que o nosso corpo utiliza para não entremos em desnutrição. Então é quando o nosso corpo ele precisa de nutrientes e energia. Então ele gera todo o mecanismo onde nós passamos a buscar alimentos para satisfazer essas necessidades. E essa busca pode ser tanto uma necessidade física ou emocional. Então, nem sempre temos algum problema físico ou que esteja desregulado, não. É simplesmente porque a gente não sabe controlar nossas emoções relacionadas com a comida. Mas isso nós falaremos em vídeos posteriores. A fome também ocorre quando há uma baixa de nutrientes na nossa corrente sanguínea, como aminoácidos e açúcares. Isso acontece porque quando o nosso estômago está vazio, ele manda mensagens para o cérebro falando: cérebro, por favor, fala para essa criatura que não come há não sei quantas horas, que eu estou aqui vazio há séculos e eu estou precisando de comida, por favor. Então o cérebro, numa via alternativa, ele manda sinais típicos de fome. Também há outros gatilhos que fazem com que a gente coma na questão emocional. Pode ser o cheiro de uma comida, pode ser uma reunião familiar, você pode olhar outras pessoas comendo. Então tudo isso gera vontade de comer, mesmo que não necessariamente você esteja com fome. E como combater essa vontade de comer? Então não é só uma questão emocional. Isso não é dado somente com questões fisiológicas, como o olfato, como o paladar, como a gente já viu. Tem essa questão emocional. Você pode estar triste, morrendo de vontade. E essa vontade pode não passar se você não comer o alimento que estava desejando. Por exemplo, você pode estar triste, pode estar angustiado com alguma coisa. Só pensa naquela panela de brigadeiro, sente até o cheiro. Só que aí não adianta você comer uma maçã. Se eu perguntar pra você, você vai me dizer que é óbvio que realmente não adianta. A sugestão que eu posso fazer quando você tá com vontade de comer, mas que não tá com fome física, quando você tá com vontade de comer para suprir essa lacuna emocional, muda o foco, meu bem. Faça o que for necessário. Vai dançar, vai namorar, vai ligar para sua amiga preferida, vai falar com sua mãe, vai brincar com seu filho, vai no shopping, vai fazer qualquer coisa. Tira o foco, vai escrever, vai qualquer coisa, mas saia dessa zona, saia dessa questão de comida, né, que é para você tirar o foco e você ache outros mecanismos para suprir essa necessidade, essa lacuna emocional. Outra sugestão é aprender a lidar com essas oscilações de humor, com essas questões emocionais, lidar com esses problemas emocionais para que você não desconte nas comidas. E também tente pensar antes de comer. O que você pode tentar pensar antes de comer? Os meus problemas vão acabar depois que essa panela de brigadeiro terminar? Seriam 10, 15 minutos comendo e depois eu vou ter que lidar com o mesmo problema, eu vou ter que lidar com o mesmo problema, mas a culpa de ter cedido por ter comido uma comida que não era para eu ter comido. Pense antes de comer. Quanto ao parar de comer, isso é muito variado. Vai desde aquela questão da consciência do que você está fazendo, de sabendo o que você está comendo, até quando você fica no celular, mexendo no celular ou assistindo televisão, comendo descontraidamente, comendo mais do que o que você precisaria comer. E também na questão da composição da alimentação. Sim, a composição faz uma baita diferença em toda essa questão. Simplesmente porque ele tem uma importante relevância na questão da liberação de hormônios
que vão atuar diretamente na sua saciedade. E agora eu vou te falar algo que pouco se fala por aí. Pelo contrário, se fala justamente o que não é para ser falado, que é essa questão de déficit calórico como procedimento de emagrecimento não é uma atitude muito inteligente, tá? Ou seja, você simplesmente cortar calorias, você comer menos do que o que você gasta, não é a solução, não é a questão mais inteligente a se fazer quando você quer emagrecer. Simplesmente porque quando a gente faz isso, o corpo emite sinalizadores da fome e da vontade de comer. Ou seja, quanto menos você come, mais o seu corpo, no sentido de sobrevivência, ele vai fazer com que você deseje mais comida e vai fazer com que você tenha mais fome para que ele possa suprir essa necessidade dele. E isso é provado em alguns estudos. Ou seja, passar fome definitivamente não é a melhor alternativa para você emagrecer. E é por isso que essas dietas tradicionais elas têm falhas. Por quê? Porque um percentual enorme de pessoas emagrece, mas acaba voltando para o mesmo peso anterior. Temos estudos também que mostram que, dependendo do que você come, vai impactar diretamente não só no que você come naquela refeição em si, mas também nas próximas refeições e no intervalo entre elas. A questão do índice glicêmico, mas vai influir diretamente na próxima refeição que você vai comer. Porque dependendo do que você come, você vai sentir mais fome, vai ter mais vontade de comer, vai ficar beliscando o tempo inteiro. E esses beliscos, eles atrapalham demais o teu emagrecimento. Entendeu? Porque só cortar calorias não é o mais importante, mas principalmente como você vai organizar essa comida, como você vai combinar esses alimentos, é que vai fazer uma baita de uma diferença na questão da sua saciedade. Porque quanto mais você come de forma combinada nessas refeições, mais você vai demorar a comer, ou seja, você vai comer menos, justamente porque você já vai estar saciado naquela refeição, vai demorar a comer, ou seja, vai espaçar mais, vai comer menos frequentemente, vai diminuir a questão das calorias, só que de forma que você vai estar mais saciado. Então, a gente pode enfaticamente falar que a saciedade é o melhor método, sem dúvida, para que você possa emagrecer efetivamente e definitivamente. E isso pode ser mensurado por sinalizadores, por hormônios como o PYY e a grelina, que estão diretamente relacionados com a questão da saciedade. E uma das principais formas de manter você saciado por mais tempo é a inclusão de proteínas. E você está cansado de saber disso, né? Se você me segue nas redes sociais. Que eu sempre estou falando, inclua as proteínas nas suas refeições. Sério, mas isso é o maior problema, o maior erro que eu vejo no consultório e também nas pessoas que estão antes do meu desafio de 30 dias, por exemplo, que é o maior erro que se comete, que é não incluir proteína nas refeições. Incluir proteína nas suas refeições vai acontecer exatamente o que já foi falado aqui. Você vai se sentir mais saciado naquela refeição específica e já vai passar a comer menos por conta disso e já vai passar um espaço maior para se alimentar na próxima refeição, ou seja, vai fazer uma refeição a menos, digamos, e isso vai fazer com que você perca sem sofrer, sem ficar com fome, sem ficar pensando, meu Deus, é a próxima refeição, porque você já vai estar bem saciado. E isso, gente, está diretamente relacionado em como funciona a digestão desses macronutrientes. E isso é o que nós vamos ver no próximo vídeo, tá? Como funciona essa digestão e como essa digestão beneficia ou não o nosso emagrecimento. Não perca! E eu queria muito que você escrevesse nos comentários se você está gostando, o que você tem aprendido, que é pra gente ter um feedback melhor e pra eu saber se o que eu tô te falando tem sido útil, tá bom? Um abraço, até a próxima!